A questão da mulher volta a ser tema do programa 9 Minutos e hoje nós vamos ter uma conversa com a promotora da mulher e coordenadora do projeto Questão de Gênero, a promotora e doutora Sueli Lima e Silva, a respeito desse assunto. Doutora Sueli, nós tivemos com a senhora aqui, eu acho que no final do ano passado, quando se anunciou o lançamento do projeto. Hoje já temos algum resultado, ainda que seja parcial, do projeto com relação ao desenvolvimento dele? Como é que está? Então, Eustáquio, é um prazer estar aqui novamente com você e com o público, né? Que a gente sempre, depois que sai daqui, a gente fica conhecido. Isso é gostoso, né? Então, o projeto já está há 7 meses, quase 8, já sendo divulgado, já alcançamos quase 1.000, aliás, mais de 1.000 pessoas com o projeto, e a gente tenta trazer essa ideia de como que a mulher é vista nos tempos, né, da nossa sociedade, e por que essa questão dessa violência tão cruel que a gente observa por aí. E aí esse trabalho está sendo colocado em prática e a gente está gostando dos resultados, porque Vitória, apesar de ser o Espírito Santo está no primeiro lugar em violência doméstica, Vitória especificamente, né, a promotoria, o local onde está a promotoria, houve um índice de redução. E a gente acredita que é o trabalho de repressão e de prevenção que está sendo feito. Doutora Sueli, a gente quer pegar carona nessas palestras que a senhora tem feito por aí, no sentido de disseminar essa conscientização, né, da questão da violência. O que a senhora diz? Como é que a senhora situa? Como é que a senhora aborda essa questão da violência da mulher? Então, primeiro a gente vai colocando essa ideia desse estereótipo masculino, de supremacia do homem. Apesar de a gente verificar mulheres alcançando patamares tão altos, né? Nós temos uma presidenta, como gosta de ser chamada, da República, nós temos ministras do Supremo, do STJ, temos desembargadoras, juízas, promotoras, delegadas, médicas, pessoas ocupando cargos de alta relevância no poder, mas a gente verifica ainda que há necessidade de se trazer esse tema e colocá-lo sempre em pauta, porque nós temos uma desigualdade ainda, que é essa postura machista em detrimento da mulher. Não queremos guerra de sexo. A mulher não precisa e não quer ocupar o lugar do homem. Ela apenas quer ser tratada com igualdade nos direitos, porque mulher é diferente do homem, biologicamente falando, mas os direitos dessa mulher, eles devem ser observados na mesma proporção, no mesmo patamar do homem. Quem sabe um dia nós não precisemos de uma lei específica para tratar de violência doméstica. Mas doutora Sueli, veja bem, a senhora mesmo citou os argumentos pelos quais a gente tem que acreditar na hegemonia da mulher. Olha bem, uma coisa é a violência contra a mulher de um homem que não está se conformando com aquela perda daquele papel hegemônico dele, né? Cabeça da família, o patriarca, o provedor, né? Na verdade, a gente percebe, sim, claro que está existindo. Quem apanha é quem sabe, né? Quem sofre as dores é quem sabe. A gente não pode ficar teorizando aqui a respeito do sofrimento alheio. Exatamente. Mas parece muito evidente a hegemonia de vocês. Parece muito evidente nos bancos escolares, nas faculdades, nos postos de trabalho. A presidente Dilma, ela fala, eu não falo presidenta, para mim é substantivo comum de 2 gêneros, a gente fala a chefa, a gente fala a chefe, a líder, né? Mas o artigo na frente. Mas ela tá provocando, ela está fazendo uma coisa realmente admirável no sentido de mostrar, ela está tendo, inclusive, sendo criteriosa na escolha das mulheres, pelo aspecto do gênero, né? E pelo aspecto da competência, né? Exatamente. Que pode desacreditar também o gênero se você colocar uma pessoa lá que foi incompetente, isso foi atribuído ao sexo. É incompetente porque é mulher. Né? Ela não está escolhendo só porque é mulher. Exatamente. Ela está escolhendo porque são mulheres competentes, né? Ela colocou pela primeira vez uma presidente na Petrobras. Vários ministérios são ocupados hoje por mulheres. Isso é importante, isso é válido, mas ainda existe, se você pegar lá o percentual, a Organização Mundial da Saúde diz que em cada 100 homicídios, 70 deles, homicídios consumados, eles ocorrem dentro do lar. Então, E normalmente do homem contra a mulher. Do homem contra a mulher. E você me pergunta, mas a gente vê absurdos aí de mulheres, né, matando. São pontuais. A grande incidência que a gente trabalha é com um número grande de mulheres sendo assassinadas.
o Brasil gasta 10,5% do PIB por causa da violência doméstica, porque essa mulher não vai trabalhar, ela vai procurar o mecanismo de saúde, na Previdência ela fica dias sem poder trabalhar por causa da violência. E a gente sempre bate numa tecla, essa violência não decorre de classes sociais. Existem mulheres de poder aquisitivo alto, intelectualidade alta, mas que também sofrem e às vezes não têm coragem de denunciar, até pela posição que ocupam. Eu acho que a gente pode, não precisa nem de dados estatísticos para constatar que, principalmente a partir do noticiário, dos jornais, dos 2 jornais locais, todos os dias, a gente percebe também que é o seguinte, muito da violência contra a mulher, muito mesmo, decorre muito do fato da mulher querer largar o homem não aceitar. Reparou como é que está presente isso? É o ciúme. É uma reação extremada, né? Extremada. De não aceitação. Porque esse homem, ele tem essa mulher como uma coisa, um objeto. Ele não tem um sentimento de amor efetivo por ela. O que ele não quer é ser desconsiderado, ser colocado em segundo plano, e ele exige que essa mulher não tome essa iniciativa. E quando ela toma, coisas absurdas acontecem. Eu tenho um caso concreto de uma menina que trabalhava numa rede de supermercado grande, nem é brasileiro, e esse homem esfaqueando essa mulher, e ele falava assim, eu te amo demais, eu te amo demais. Então, é uma deturpação desse sentimento que é tão nobre, que é tão bonito. Porque quando a gente ama, a gente libera. A pessoa tem que estar com você porque ela quer, né? E isso é uma forma equivocada que o homem tem em relação à mulher. Algumas mulheres também em relação ao homem, né, com ciúme possessivo, uma coisa doentia. Tudo que chega a esse lado extremado, ele não é saudável. Em 9 minutos hoje nós estamos conversando com a promotora da mulher, coordenadora do projeto Questão de Gênero, a promotora Sueli Lima Silva. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a promotora da mulher e coordenadora do projeto Questão de Gênero, que envolve a violência doméstica, a violência contra a mulher aqui no Espírito Santo, a promotora Sueli Lima Silva. Doutora Sueli, nós estamos falando a respeito da agressão da mulher, do homem contra a mulher, predominante na violência doméstica. É interessante que prevalece naquela cultura de que seria um direito natural do homem agredir a mulher, né? E às vezes a própria mulher também legitima isso. Ela parece, depois do advento da Lei Maria da Penha, eu acho que menos, mas antes parecia que ela aceitava isso como direito do homem, né? Isso que você falou, a palavra legitimar a violência, isso aí que é o pior, é o mais triste. Quando a pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, ela aceita abusos, ela está legitimando realmente a postura do outro. Infelizmente, algumas pessoas, para não estarem sozinhas, elas ficam num relacionamento abusivo, que não traz felicidade, mas só pelo fato de não querer ficar sozinha, ela acaba aceitando isso. E a gente costuma dizer que a violência, ela é aprendida. Então, se dentro de uma casa, um filho vê um pai agredir a mãe, ou vice-versa, ele vai aprender essa violência. Vai se modelar por aqui. Né? Normalmente, em audiências, a gente pergunta o agressor se ele viu isso na infância dele, se o pai agredia a mãe, e assim, 90% das respostas são positivas, de que eles viram. Reproduziram um comportamento. Reproduziram um comportamento. Agora, a mulher tem prevenção com a mulher. A mulher também tem prevenção com a mulher. Se não tivesse, por exemplo, tinha muito mais mulher na política. Se não tivesse mulher, votava em mulher. Mas parece que a mulher acha que, por exemplo, a capacidade de tomar decisão é um atributo masculino. E não é, né? E não é. Não, exatamente, não é. Isso que você falou é muito sério. É tipo aquela força de que não se conhece. Quando a mulher se conscientizar de que ela é capaz, ela pode, muitas coisas vão mudar. A gente acredita que vão mudar até para melhor. Quando ela se posicionar com uma colega com igualdade, sabendo que uma não quer tomar o lugar da outra, uma não quer ser melhor que a outra. Concorre com a outra, né? Quando essa relação de mulheres entre mulheres for dessa forma, a gente acredita que isso vai ter um
um avanço e vai ser muito positivo para nós mulheres. A gente sabe que, você deu um exemplo aí da questão política, a representatividade política feminina. Nós somos 51% do eleitorado. Podemos mudar essa realidade em qualquer... não é nem um terço da representação política, nem um quinto da representação política. Podemos mudar essa realidade na próxima eleição, isso. Né? Se a gente for falar assim. Mas a gente ainda não consegue, porque não se tem essa ideia de que a mulher possa exercer esses cargos. Por exemplo, Vitória, Câmara de Vitória tem uma representatividade feminina. A Assembleia Legislativa, 3%. 10%. 10%. De 30%, Então. E nós estamos falando do eleitorado de 51% de mulher, por isso que eu estou falando. Se mulher vota em mulher pela via política... Se a gente observar, a gente avança, mas a gente não consegue permanecer e fazer com que isso seja realmente, apesar de ter uma presidenta, a gente não tem essa representação na política com as mulheres. O interessante é entender que a ascensão da mulher, ela é um fenômeno social que eu acho que não tem como segurar. Não é à toa que na última eleição para presidente, num país latino, sul-americano, nós tivemos 3 candidatos, 2 mulheres e um homem. Isso está passando despercebido, não está? Tá, exatamente. Eu mesma agora tomei consciência disso. É verdade, nós tivemos a Marina e a duas Dilma. Magníficas mulheres, por sinal. Marina e Dilma, verdade. Agora eu quero saber da senhora o seguinte, a senhora lida com direito, os barbarismos que discriminavam a mulher, até recentemente continuam existindo. Por exemplo, aquele conceito da mulher honesta, que na verdade era a mulher que fizesse abstenção, né? Mulher honesta era a mulher que fizesse abstenção. Existe isso aí no conceito de mulher honesta, na lei? Então, Eustáquio, isso daí parece que é uma coisa antiga, né? Mas é tão recente. A mudança, por exemplo, no Código Civil dessa palavra aí, mulher honesta, ela foi de 2005 para cá. Quer dizer, nós vamos fazer ainda 7 anos. A questão da própria legislação falar que, no caso dos crimes que eles denominam contra os costumes, né? No caso o estupro, se o indivíduo reparasse o dano, a honra dessa mulher casando-se com ela, mesmo que ele tivesse... violento. Porque o estupro é mediante violência, né? Você constranger mediante violência a pessoa a ter uma relação, né? Sexual com ela. Mesmo assim, até 2005, quando essa famigerada situação se tornou, não é mais vista assim no Código Penal, perdurou até 2005. Quer dizer, casou a extinção da punibilidade do homem, porque o critério era simplesmente de honra da mulher com o casamento. Se restaurava a honra com o casamento. E a dor que se dane, né? A dor psicológica, né? Que uma mulher estuprada jamais vai esquecer. A agressão lá no íntimo da pessoa, né? E a anulação do casamento se a mulher não for virgem? Isso existe ainda? Não, acabou, felizmente acabou, mas também não é de data tão pretérito, assim. Né? 2003, com a mudança do Código Civil, se extirpou isso da lei, que fazia com que o homem pudesse anular um casamento se ele verificasse que essa mulher não fosse mais virgem. Então, é recente. A nossa legislação de mudança, de tudo isso que a gente tem ponderado e falado, ela não é antiga. Ela é muito, em termos de legislação, é muito recente. Ou seja, ela incorpora uma cultura que está só mudando agora também, né? Exatamente. Então, temos que realmente trabalhar no sentido de... A senhora precisa participar de mais programas desses. Estou à disposição. Ocupar outros espaços na televisão, nas outras televisões, falando dessas coisas, entendeu? Sem a história dos ismos, né, do feminismo, do machismo... sem guerra de sexo, a gente está sempre disposta a estar divulgando e contribuindo até com a nossa própria experiência, com aquilo que a gente vivencia. Em cada processo que a gente tem, a gente costuma dizer que as mulheres elas não são só assassinadas fisicamente. Às vezes os sonhos dessa mulher, ele é assassinado, ele é extirpado. E a mulher, ela de repente não tem essa consciência. Ela acostuma tanto com aquela situação de que ela é subordinada, submissão no sentido pejorativo, ruim, que ela esquece de realizar os sonhos dela. Ela acha que a felicidade dela está numa outra pessoa. E isso não é verdade, porque ela vai estar com outra pessoa e ela vai continuar sendo uma infeliz acompanhada.
É a mesma história da pessoa que só vou ser feliz quando adquirir meu carro, a minha casa própria. Ele vai ser um infeliz motorizado e um infeliz dentro de um castelo. Essa é a nossa ideia de divulgar isso daí. Agradeço muito, doutora Sueli, sua disposição em voltar aqui. Obrigada. Estou à disposição e a gente coloca lá a promotoria também, né, no telefone 3227-3000, para todas as mulheres que necessitarem de nós nesse sentido. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da promotora da mulher, coordenadora do projeto Questão de Gênero, a promotora Sueli Lima e Silva. Até já.